ou de casa. Chegue mais, meu povo. Sentai no tamborete e encosta na sombra do galinheiro ou deita debaixo do pé de manga, que hoje o dedo de prosa vai ser dos bão. Separei aqui um causo medonhos, daqueles que o povo antigo contava, sussurrando com medo de chamar coisa ruim. É relato de verdade, mandado por gente velha do sertão, que viu com os próprios olhos, viveu para contar. Mas antes de eu abrir a porteira das assombração, deixa eu te pedir uma coisinha. Se inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nadinha e deixa um "tô aqui" nos comentários, só para eu saber quem é dos meus. Agora simbora que o baú tá pesado de tanta lembrança. Era uma noite abafada no pequeno município de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais. A cidade, cercada por morros cobertos de mata fechada e fazendas antigas, sempre teve um ar de mistério no ar, mas ninguém esperava que a fé da comunidade fosse abalada por algo tão sombrio. O pastor Elias, um homem respeitado e carismático, conduzia seus cultos com paixão e fervor, reunindo dezenas de fiéis toda semana na pequena Igreja Batista da Esperança. No entanto, nas últimas semanas, antes de seu desaparecimento, o pastor começou a mudar o tom de suas pregações. Deixou de lado as passagens tradicionais da Bíblia para falar de uma criatura que, segundo ele, rondava as matas ao redor da cidade. Ele dizia, diante dos fiéis assustados, que o lobisomem era real e que havia recebido uma revelação divina. Aquela criatura não era uma lenda, mas um servo das trevas que caminhava entre eles, disfarçado de homem comum durante o dia, e que nas noites de lua cheia se entregava ao seu verdadeiro instinto bestial. Os relatos começaram a se espalhar quando moradores da zona rural começaram a ouvir uivos vindos da mata nas noites mais silenciosas. Galinhas desapareciam, cercas eram encontradas arrebentadas, e um cheiro forte, como de enxofre misturado com sangue, tomava conta de alguns sítios ao amanhecer. Mesmo os mais céticos começaram a olhar com desconfiança para as sombras da noite. O pastor Elias afirmava em seus cultos que o lobisomem era um castigo pelos pecados da comunidade. Segundo ele, o monstro buscava almas fracas e corrompidas e só poderia ser detido com oração, jejum e vigilância. Chegou a organizar vigílias noturnas e caminhadas de oração pelas trilhas próximas ao rio que corta a cidade. Mas tudo mudou quando, numa madrugada de lua cheia, o pastor simplesmente desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado a poucos quilômetros da igreja, com a porta aberta e a Bíblia jogada no banco do passageiro, manchada com o que parecia ser sangue seco. A cidade entrou em pânico. As buscas pelo pastor mobilizaram voluntários, policiais e até grupos de caçadores locais. Vasculharam a mata por dias, mas não encontraram nenhum sinal de Elias, exceto por pegadas estranhas próximas à margem do rio. Grandes demais para ser de um homem, mas com formato claramente humanoide, como se um animal andasse ereto. Alguns disseram que viram olhos amarelos brilhando no escuro durante as buscas. Outros juraram ouvir um lamento profundo vindo do meio do mato. Mas nada foi confirmado. Com o tempo, as buscas cessaram e a igreja fechou as portas. A fé da comunidade se partiu como um vidro trincado. Até hoje, ninguém se atreveu a ocupar o lugar do pastor Elias. O púlpito continua vazio, coberto de poeira, e quem passa pela igreja à noite diz ouvir um murmúrio ecoando lá de dentro, como se alguém ainda estivesse pregando, ou talvez rezando para ser salvo.
O caso do pastor Elias virou lenda em Ribeirão Vermelho, mas para os moradores mais antigos não é apenas uma história para assustar crianças. Dona Cecília, uma senhora de 83 anos que mora na beira do mato, garante que tudo isso já aconteceu antes, nos anos 50, quando um outro homem da fé também desapareceu depois de falar sobre o lobisomem. Ela diz que a maldição volta de tempos em tempos, sempre trazendo o mesmo padrão: sinais na floresta, pregações sobre a besta, sumiços sem explicação. E, segundo ela, o próximo ciclo está prestes a recomeçar. Na última lua cheia, o cachorro de seu vizinho apareceu morto, completamente destroçado. Ela viu, com seus próprios olhos, uma criatura enorme, coberta de pelos, andando na beira do mato e olhando direto para a casa dela. Por isso, ela mantém sal grosso em todas as janelas, crucifixos em cada parede e reza todo dia às 6 da tarde. Em Ribeirão Vermelho, ninguém mais ri quando se fala em lobisomem. A fé virou medo e a noite já não traz mais descanso. As noites em Ribeirão Vermelho nunca mais foram as mesmas desde o desaparecimento do pastor Elias. O silêncio, que antes era sinônimo de paz no interior, agora traz uma tensão quase insuportável. Muitos moradores relatam que, à medida que a lua cheia se aproxima, os animais ficam agitados. Cães latem para o vazio, cavalos se recusam a dormir e até os galos cantam fora de hora, como se sentissem uma presença invisível rondando os arredores. Os velhos da cidade dizem que é o sinal do mal, que a criatura está por perto. Alguns chegaram a mudar de cidade, alegando que a escuridão ali não é natural. Um jovem chamado Rafael, neto de um antigo diácono da igreja, conta que encontrou páginas do diário do pastor Elias escondidas dentro da parede da antiga casa paroquial. Segundo Rafael, nas anotações, o pastor dizia estar sendo seguido, que ouvia passos do lado de fora da casa durante a madrugada e via uma silhueta peluda observando a igreja do alto do morro. A última frase escrita no diário congelou o sangue de quem leu. Se eu desaparecer, não procurem por mim. O lobo já me escolheu. O que mais assusta é que, depois do desaparecimento do pastor, novas pistas começaram a surgir. Em uma das trilhas de acesso à mata, um grupo de jovens aventureiros encontrou o que parecia ser uma cova rasa. Dentro dela havia apenas pedaços de pano rasgado, cobertos de sangue seco e marcas profundas de garras em troncos próximos. As autoridades disseram que podia ser obra de um animal selvagem, talvez uma onça, mas ninguém acreditou. Um dos jovens que encontrou a cova, Tiago, de 22 anos, começou a ter pesadelos frequentes e acordava com arranhões pelo corpo. Ele jurava que sonhava com o pastor Elias, transformado, correndo pela floresta com os olhos flamejantes e as garras cobertas de sangue. 2 semanas depois, Tiago desapareceu também. E quando seus amigos tentaram ir atrás dele, encontraram apenas um boné preso a uma árvore e manchas de sangue espalhadas em um círculo perfeito, como se algo tivesse sido arrastado. A lenda do lobisomem passou a fazer parte do cotidiano da cidade, mas não como antes, em forma de piada ou história de fogueira. Agora, ela é tratada com respeito e temor. As pessoas evitam sair de casa à noite, principalmente nas noites de lua cheia. É comum ver crucifixos pendurados nas portas, velas acesas nas janelas e orações sussurradas pelos cantos. Um senhor chamado João Bino, antigo caçador da região, decidiu se pronunciar depois de anos em silêncio. Ele contou que, na juventude, viu com os próprios olhos o que acredita ser a maldição do lobo. Disse que certa vez encontrou um homem completamente nu no meio da floresta, coberto de sangue, com os olhos fora de foco e as unhas parecendo garras.
Quando tentou ajudar, o homem olhou para ele e disse apenas: "Eu tentei resistir, mas ele sempre volta." Depois disso, desapareceu na mata, sem deixar rastros. João guarda até hoje um cartucho de bala de prata, herança do pai, que dizia que aquele tipo de criatura não morria com arma comum. Hoje, o terreno da antiga igreja está abandonado, coberto pelo mato e esquecido pelo tempo. Mas quem passa por ali garante que, em certas noites, dá para ouvir barulhos estranhos vindo de dentro. Passos pesados, corridas rápidas, estalos secos, como de ossos quebrando, e uivos que arrepiam até o mais corajoso. Alguns dizem que o pastor Elias nunca foi vítima do lobisomem. Ele se tornou o lobisomem, que ao buscar combater o mal, acabou sendo tomado por ele. Outros acreditam que o lobisomem é um espírito ancestral, uma força que se alimenta da fé dos outros e escolhe suas vítimas entre aqueles que ousam desafiá-lo. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: em Ribeirão Vermelho, o nome do pastor Elias nunca mais foi mencionado em público. E quando a lua cheia aparece no céu, as luzes se apagam mais cedo, os portões são trancados com correntes e ninguém ousa olhar pela janela, porque todos sabem: o lobo pode estar lá fora, esperando a próxima alma corajosa ou tola, o suficiente para chamar seu nome. O tempo passou, mas a cicatriz deixada pelo desaparecimento do pastor Elias continua aberta no coração de Ribeirão Vermelho. As crianças crescem ouvindo a história como advertência: não desafie o que você não entende, não caminhe na mata em noite de lua cheia e nunca, jamais, fale o nome do pastor em voz alta depois do pôr do sol. Há quem diga que ele ainda caminha entre nós, disfarçado, escondido em algum canto da floresta, vivendo a maldição que tentou combater. Outros afirmam que ele cumpriu sua missão, que foi levado por Deus antes que a criatura o consumisse por completo. Mas a verdade, essa ninguém sabe ao certo. O que todos sabem e sentem é que algo mudou para sempre na cidade. O ar ficou mais pesado, os olhos mais atentos e a fé mais silenciosa. Nas noites em que a lua brilha forte e cheia no céu, moradores ainda trancam suas portas e se benzem 3 vezes antes de dormir. Porque, no fundo, todos temem que o ciclo ainda não tenha terminado e que o pastor, ou aquilo em que ele se tornou, possa um dia voltar, não para pregar, mas para caçar.